Hebreus, capítulo de número 1. Lerei os versículos iniciais de 1 a 4. Nós começamos a estudar introdutoriamente a carta, vimos apenas o versículo 1. Hoje eu vou precisamente me deter no versículo de número 2, mas eu lerei os 4 primeiros versículos. Eles apresentam então a carta inicialmente ao leitor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, concede-nos a compreensão, concede-nos ao Senhor o entendimento sobre a Tua Palavra, acerca da Tua Palavra. Nós desejamos ao Senhor conhecer o caminho da sabedoria e nós sabemos que a sabedoria está em Cristo Jesus. Ele é o poder de Deus, Ele é a sabedoria de Deus. Nesta hora, Senhor, fala ao nosso coração e que todos nós estejamos atentos para Te ouvir falar. É a Tua voz, a pregação do Evangelho, é a manifestação da Tua voz. A voz do Evangelho é a manifestação da voz do nosso Cristo para a sua igreja. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Introdutoriamente, nós vimos que a carta aos Hebreus ela tem uma estrutura diferente das demais cartas neotestamentárias, cartas que foram escritas e constam no Novo Testamento. Por exemplo, quando nós tomamos as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ou as cartas escritas por Pedro ou João, nós vamos notar que estas cartas, pelo menos a maioria delas, principalmente as de Paulo, elas seguem uma forma que era comum para se escrever cartas naquela época. Uma introdução com uma apresentação, o destinatário então era também apontado, você se apresentava, dizia para quem você estava escrevendo, algo muito semelhante hoje quando nós mandamos alguma correspondência, quando ainda a despachamos pelo correio, uma encomenda pelos correios, ou quando nós escrevemos uma carta digital, um e-mail, por exemplo. Mas, naquele tempo, seguindo a apresentação e o destinatário, que era revelado, você estava mandando para alguém esta carta, tinha uma exaltação, um momento de louvor ao seu Deus, de modo que os gregos, eles então, nessa sequência, exaltavam seus deuses. E você vai notar que, semelhantemente, só que de uma forma clara e bíblica, os apóstolos, então, após esta apresentação, eles exaltavam ao Senhor. Exaltavam o Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Diferentemente, a carta aos Hebreus, se vocês observarem, ela parece muito mais uma exposição sobre as verdades do Antigo Testamento, sobre a Bíblia da época, aplicando-as a Cristo, que é o centro da Escritura, é a verdade central da Escritura. Você pode observar, nós lemos introdutoriamente a carta, e não há uma apresentação de quem a escreveu, de modo que se você for procurar o que os comentaristas dizem, até mesmo os mais respeitados, eles apenas vão supor. Na língua grega você só tem aos Hebreus, esta é a expressão. Então, não foi propósito de Deus revelar quem escreveu esta carta. Nós só iremos saber na eternidade, certamente. Outra característica também que você nota é que ele não deixa claro quem recebeu a carta, para quem a carta foi dirigida, mas o conteúdo da carta vai nos mostrar que ele escreve para judeus que haviam crido e recebido o Evangelho de Jesus.
Você vai perceber os elementos aqui na carta, a composição da carta, a apresentação da superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, a lei de Moisés, sobre o sacerdócio, os sacerdotes, ou seja, Cristo superior a tudo aquilo que o Antigo Testamento foi, porque foi revelado por Deus, ensinou a igreja no deserto, o povo de Deus no passado, mas tinha um cumprimento, uma culminância em Cristo. Você vai notar isso de forma abundante. Agora, o que nos chama a atenção quando nós lemos essa carta é, como eu disse aos irmãos, essa estrutura semelhante ao de um sermão. Por exemplo, você tem essa apresentação aqui, observem, capítulo de número 1, aí você segue lendo o capítulo, né? Quando você chega no capítulo 2, perdão, você começa a ler, aí você entra capítulo 1, tal. Quando você chega no capítulo 2, observem a partir do versículo 1 que diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então você percebe a estrutura. Ele vai escrevendo, de repente ele para e ele aplica a verdade que foi dita anteriormente. É uma característica muito própria de uma exposição. Se você lê os registros em Atos dos Apóstolos, dos sermões dos apóstolos, os sermões de Pedro, de Paulo, você vai notar de Estevão, você nota uma exposição. Essa exposição depois é seguida de uma aplicação, ou seja, o sentido daquilo que estava sendo ensinado, daquilo que estava sendo apresentado. Então, isso aqui nos chama a atenção à medida que nós estivermos estudando a carta aos Hebreus. Mas vamos seguir o que nós já vimos. Eu preciso lembrar aqui para vocês. Primeiro é que o autor aos Hebreus, ele introduz a carta lembrando aos receptores originais, os destinatários originais, judeus que haviam recebido o Evangelho, crido em Cristo, e estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, a abandonar o Evangelho, o cristianismo. Ele vai lembrar, ele vai começar a sua carta descrevendo claramente que Deus, no passado, se revelou. Sempre o Senhor se revelou. O homem, por si mesmo, sendo criatura de Deus, tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, nunca por si mesmo, naturalmente, revelou-se ao Pai, ou seja, apresentou-se ao Pai, compareceu perante o Pai. Mas desde o princípio, nós vamos notar, o Senhor sempre se revelou ao seu povo. Ele fez Adão, ele se revela para Adão. Ele cria o primeiro homem e ele então entrega a este homem mandatos, ele forma o primeiro homem e ele entra em uma aliança com ele, em um pacto com ele. É aí onde nós notamos que Deus sempre se revela. O homem cai em pecado, o homem peca contra Deus, o Senhor se revela novamente. O Senhor, então, continua a se revelar. E o autor dos Hebreus vai nos lembrar isso. Ele vai dizer que Deus falou no passado, de muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Essa revelação, ela progrediu e se desenvolveu na história. Contudo, ela não era perfeita no sentido de completude. O que eu quero dizer com isso? Deus sempre se revelou de forma suficiente, de forma providente, salvadora por seu povo. Mas em meio a essa revelação, lembrem-se, bíblica, que é orgânica e progressiva, ela vai sendo semeada e então vai germinando até alcançar a sua perfeição. Quando, como nós, plantamos uma árvore e ela vai alcançar a sua perfeição, completando-se em dar frutos, em mostrar a sua beleza, o seu verdor, as suas cores. Então, o que é que o autor aos Hebreus, o que é que o autor aos Hebreus aqui, ele começa a descrever? Escrevendo para estes homens e mulheres cristãos que estavam sendo tentados a abandonar o caminho da fé,
Como é que ele, então, ele vai descrever isto? Ele vai dizer, no passado, o Senhor falou aos pais pelos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras, mas aconteceu algo no tempo e no espaço extraordinário. Observem no versículo de número 2. Pelo Filho, o Senhor, então, falaria de uma única vez ou de uma única maneira. Observe o versículo 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em sua perfeita e completa revelação, Deus então preparou o mundo para a chegada do Filho. O que o autor aos Hebreus está aqui escrevendo é que Deus, o único que poderia se revelar, no passado falou de muitas maneiras, de muitas formas, como nós vimos no versículo de número 1, através de pessoas diferentes, mas finalmente ele se revela e fala de uma só maneira. Ele faria isso por meio de uma só pessoa, o seu Filho, Jesus Cristo. É por essa razão que, por exemplo, quando nós tomamos uma carta que Paulo escreveu, abra comigo em Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Para que você entenda o contexto, lerei a partir do versículo 1, observem. O que gerou a carta que Paulo escreveu às igrejas da Galácia? Lembre-se, aos Gálatas não quer dizer que era uma igreja específica. No capítulo 1 vai nos dizer que ele escreve às igrejas da Galácia, que era uma região. E o que foi que motivou Paulo a escrever a carta aos Gálatas? A gente vai voltar para o capítulo 4. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, um pouco antes. Venham comigo aí em Gálatas para o capítulo 1. Vamos lá para o capítulo 1. Observem. Aquela estrutura que eu disse a vocês, ela é clara aqui a partir do versículo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Olhem só. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os meus irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, veja, as igrejas, graças a vós outros e pais, da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai, de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo vai escrever essa carta porque surgiu um problema à medida em que o evangelho se espalhava, não somente entre os judeus, mas agora entre os gentios. Judeus estavam exigindo que os gentios, povos não judeus que estavam também se tornando alvo, objeto da bênção de Deus prometida, de que o evangelho alcançaria todas as nações, eles estavam obrigando esses irmãos a cumprirem regras que o autor aos Hebreus e Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer, foram abolidas em Cristo, ou seja, elas apontavam para Cristo, mas em Cristo elas se cumprem e, portanto, não são mais necessárias. A necessidade da circuncisão, por exemplo, que foi substituída pela água do batismo. A necessidade de se abster de determinados alimentos. Esta lei dietética estava ligada a cerimônias, e lembrando que o povo tinha que se separar, tinha que agir com pureza. Imaginem, você, por amor ao Senhor, por obediência ao Senhor e à palavra do Senhor, sentir o cheiro do bacon fritando e não poder comê-lo, por obedecer o mandamento de Deus. Eu gosto de bacon. E gosto de carne de porco, de costela de porco. Mas se hoje a lei de Deus dissesse que eu não podia comer, eu tinha que obedecer o Senhor e não comer.
Entenda, naquele tempo então, essas leis exigiam do povo obediência, pureza, para que eles então se afastassem dos demais e mostrassem que era um povo diferente. Isso deveria atrair os olhares para que eles então mostrassem quem era de fato o Deus de Israel. Sim, mas isso tinha um tempo, lembrem-se da revelação que é orgânica e progressiva. Se cumpriu em Cristo, de modo que quando o Senhor Jesus se revelou a Pedro, e aí ele já estava determinando que os apóstolos deveriam pregar aos gentios, e Atos 10 vai nos mostrar que esta abertura se dá quando Pedro vai até a casa de Cornélio, vocês devem lembrar. A visão que o Senhor dá a Pedro, qual é? Justamente essa. Um grande lençol se desenrola, vários animais são apresentados a Pedro nesta visão, e o Senhor diz assim: tome, ou mata e come. A resposta de Pedro, como um bom judeu: não, Senhor, são animais impuros esse aí, a tua lei não me permite, eu nunca comi esses animais. Qual foi a resposta do Senhor? O que eu considero puro, você não chame mais de impuro. Aquilo que foi ensinado no passado se cumpre em Cristo, e agora Pedro vai entender aquela preservação, o evitar tocar ou comer naqueles animais, era um símbolo de separação, mas que agora cairia com a vinda e a plenitude de Cristo. De modo que Pedro compreende, ele vai à casa de Cornélio, e ele sabe agora que o Senhor mesmo, ele derruba essa barreira. Quando ele volta e vai avisar aos irmãos em Jerusalém o que aconteceu, eles ficam maravilhados. O que é que acontece mesmo depois destas coisas? Problemas. Porque, naturalmente, irmãos, nós gostamos de tomar o lugar de Deus. A verdade é essa. Naturalmente, nós queremos ser os legisladores no lugar de Deus, e todas as vezes que nós acrescentamos leis, aquelas que já são claras, plenas e suficientes e dadas pelo Senhor, nós queremos assumir o lugar de Deus. Então, esses judeus tentaram fazer isso. Paulo então vai reagir. O concílio de Jerusalém, o primeiro concílio, vai ser reunido, Atos 15, para tratar dessa questão, que não era fácil. Tanto que, paulatinamente, você vai ver a decisão, é que aqueles irmãos, pelo menos, se abstivessem da carne sufocada, do sangue da carne e de carnes de animais sufocados. Então, isso, com o passar do tempo, é que foi, então, sendo aceito. Não foi fácil o judeu entender isso, como muitas vezes a gente não entende também. Mas onde é que eu quero chegar? Observem, depois da introdução, versículos 6 a 9, olha a questão toda aqui. Girava em torno disso, da suficiência da Escritura, da suficiência da revelação de Deus, que teve a sua culminância, a sua centralidade completa, máxima em Cristo. Observem, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Por exemplo, nas igrejas reformadas, você ainda tem uma discussão, uma dúvida. Por exemplo, nas igrejas presbiterianas, nem todas as igrejas presbiterianas no mundo, quando alguém vem à igreja e deseja professar a sua fé e provém de Roma, da Igreja Católica Romana, esta pessoa ela é batizada novamente. Por que razão? Eles entendem que a Igreja Romana ela tem a sua linha histórica, ela faz parte do cristianismo histórico, porém ela se afasta. Se essa pessoa é batizada lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles entendem, eles foram batizados corretamente, então eles não precisam ser batizados novamente. O que gera essa discussão? Por exemplo, em nossa igreja presbiteriana no Brasil, se você veio do catolicismo romano, você foi batizado corretamente aqui na igreja.
A questão está que no início ou naquele período em que a reforma se iniciou, estas questões ainda não estavam muito claras. Mas o que é que vai acontecer em Trento, o Concílio de Trento? Porque acontece em 3 momentos distintos. Anátemas foram pronunciados pelo Papa, reunido em concílio, dizendo que a doutrina da justificação pela fé é maldita, que as verdades proclamadas pelos reformadores eram dignas de maldição. E estes anátemas nunca foram retirados. Por essa razão é que nós hoje batizamos corretamente aqueles que vêm da Igreja Romana. Então não é uma questão simplesmente, nós pensamos assim, diferente. Você começa a perceber, o anátema é uma palavra muito séria, é considerar alguém maldito, digno de maldição. Justamente o que o apóstolo está dizendo aqui, quando alguém prega um evangelho que vai além daquele que foi pregado pelos apóstolos. O que é que estava então acontecendo? E ele vai repetir no versículo 9, e quando há esse reforço é porque a coisa era muito séria. Assim como já dissemos e agora repito. E ele vai dizer, olha, ainda que nós, versículo 8, ele se inclui, ou um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho que vá além desse que vos temos pregado, seja maldito. A igreja, portanto, precisa ter a nobreza dos bereanos. Vocês lembram? Eles foram considerados mais nobres que os de Tessalônica, os crentes em Bereia, porque chega o apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? O maior missionário que o mundo já conheceu. Quem foi o apóstolo Paulo? As pessoas eram curadas pela sombra do homem. Quem foi o apóstolo Paulo? Pregação poderosa, usado por Deus. Mas os crentes de Bereia não se deram por satisfeitos com isso, não. Paulo pregava, e Atos 17 diz, eles iam para casa conferir se o que Paulo estava pregando era verdade. Então, assim, você precisa pensar. Você precisa, quando você estuda a Escritura, você precisa pedir primeiramente a Deus, Senhor, quebra em mim a minha dureza de coração. Retira de mim qualquer resistência que eu tenho com um pregador. Me permita olhar apenas se ele está pregando a verdade ou não. E se for a verdade, Senhor, que eu seja convencido no poder do Teu Espírito. Essa é a verdade. Muda a nossa perspectiva de como nós recebemos a palavra. Se o pastor começa a subir, fazer gracinha e aquela coisa toda, você já fica irritado. Porque não é o lugar para que estas coisas elas aconteçam. Se ele começa a dizer, minha família é melhor, a tua é a pior, olha a minha esposa como é linda, a tua é feia, isso não é evangelho. E se ele começa a impor regras, leis, que ultrapassem, que vão além do evangelho, seja anátema, é o que diz a Escritura. Por que isso é tão importante, irmãos, e por que esta comparação aqui que eu estou fazendo com vocês? Quando você, então, anda um pouco comigo e vai para o capítulo 4 de Gálatas, observem, por favor. Quando você chega no capítulo 4, a partir do versículo de número 1, o apóstolo então diz, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo vai usar a linguagem do aio mais à frente. Se vocês observarem dos versículos 23 a 29, vai mostrar que a função da lei, como um aio, o aio era a palavra aio na língua grega é paidagogos, de onde vem a palavra pedagogo. Ele era simplesmente o servo na casa de seu senhor, que tinha por obrigação levar o garoto para estudar e depois a obrigação de trazer o garoto em segurança para casa. Veja que o paidagogos, ele teria ainda hoje essa função de apenas conduzir o estudante ao conhecimento em segurança, fazê-lo compreender, estudar, buscar, conhecer. Então, quando Paulo fala sobre o que era antes,
ele vai então mostrar, ou vai nos trazer uma ideia de que era revelado por Deus, era eficiente, porque dado por Deus, mas não era ainda completo. Não era ainda completo. Por que razão estou dizendo isso? O termo no versículo 4 que Paulo vai usar é pleroma thutheu, ou seja, o tempo de Deus. A nossa tradução apenas usa plenitude dos tempos, ou do tempo. Mas na língua grega, literalmente, é pleroma thutheu, ou seja, o tempo de Deus. Vindo o versículo 4, porém, a plenitude do tempo, ou a plenitude do tempo de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Nestes últimos dias, podem voltar comigo, por favor, para Hebreus 1, versículo 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Logo, todo o Novo Testamento, porque nós estamos estudando ele, mas podemos abrangentemente agora dizer, toda a Escritura, todos ou ambos os testamentos centram a verdade revelada por Deus em Cristo. Quando nós tomamos, por exemplo, o episódio estudado no domingo passado à noite, sobre como o Senhor revelou a sua glória através da sarça que ardia e não se consumia, e nela estava o anjo do Senhor. Mais adiante, já num período do reino, ou do reino de Israel, quando um grande rei, o grande rei Uzias, ele morre e os israelitas estão abatidos, e no templo Isaías vê a glória do Senhor. Qual a chave, irmãos, para que nós compreendamos estas coisas? Vejam Evangelho de João, capítulo de número 12, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 12. Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 37 em diante. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui nós temos Isaías 53, que é uma profecia messiânica, apontava para o Messias. Versículo 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Então, o entendimento e o conhecimento do Evangelho é dado pelo Senhor, é o ministério do Espírito Santo, e quando este conhecimento, então, é dado, os olhos do pecador se abrem, seus ouvidos passam a ouvir, o seu coração duro é quebrado, e ele então recebe a palavra como ela é, palavra de Deus, e mais. Olhem só que interessante, versículo 41. Então, isto disse Isaías, porque viu a glória de quem? Viu a glória de Cristo. Olhem só o versículo 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Vocês percebem a harmonia da Escritura? Os críticos dirão: a Escritura contém erros, a Escritura não tem harmonia, a Escritura é cheia de contradições. Como assim? Isaías vê a glória do Pai, a mesma que Moisés viu no deserto. Esta glória se manifesta no Filho Jesus Cristo. Ele é, o autor aos Hebreus vai dizer, o resplendor da glória de Deus.
nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Versículo 42, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A questão ainda gira em torno disso: a quem mais amamos? A quem verdadeiramente tememos? Quem tem uma verdade e uma palavra suficiente para nós? Veja, se essa verdade for proclamada e anunciada, vivenciada em nossos lares, repetida para os nossos filhos, eles irão para as universidades, mas eles não vão negar a verdade de Deus. Não negarão. Eles poderão ouvir de tudo, mas não vão amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus que está em Cristo. Agora, observem como esta obra é profundamente espiritual. Porque os pregadores pregam, os pais ensinam, eles falam: filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe, não se misture com estes homens, não siga caminho de morte. A conversão, portanto, continua sendo uma obra poderosa da graça de Deus, pois se o Senhor não se revelar, não intervir, eles não crerão. Você percebe que o nosso investimento, então, precisa ser muito grande em oração. O que nos cabe fazer deve ser feito com esmero e dedicação, confiando ao altar do Senhor diariamente a alma e a vida dos nossos filhos. Observem como o autor aos Hebreus então vai mostrar a superioridade de Cristo de início, e ele vai falar que Jesus, ele traz consigo ao mundo a revelação final e completa de Deus. Ele era essa revelação. João capítulo 1, por favor. Novamente, Evangelho de João. Essa é uma passagem que vocês conhecem. Eu quero reforçá-la. Prometo que hoje eu vou terminar no horário, porque eu acho que os diáconos até botaram o ar-condicionado mais fraco para eu suar que só aqui, para estar na hora de terminar. João capítulo 1. Observem como a apresentação deste evangelho de imediato, de início, vai revelar Cristo sendo superior, divino. Veja como ele vai sendo descrito como aquele que vem manifestar a glória de Deus, brilhar à luz do evangelho. No princípio era o verbo, versículo 1, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo de número 8, o versículo é de número 8, falando a respeito do profeta, o último profeta. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo o homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, diz o apóstolo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você não tem nenhum poder de decisão. Eu não tenho. A decisão se dá quando a luz do Evangelho, da graça de Jesus Cristo, brilha em nosso coração. E nós podemos então ver. Cegos passam a enxergar, surdos passam a ouvir, corações endurecidos então se tornam corações de carne, vivos para Deus. Eles não nasceram, vejam o versículo 13, do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí, observem novamente a expressão, e o verbo se fez carne
e habitou entre nós. Na plenitude dos tempos, Cristo então desceu dos céus. Na plenitude dos tempos, Ele vem e nestes últimos dias fala ao povo. Ele vem cheio de graça e de verdade. E então o apóstolo testemunha: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando você chega então nos versículos 15 e 18, observem o que diz então o apóstolo. João testemunha a respeito dele e exclama, aqui ele fala de João, o profeta: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Ele já reconhece essa verdade. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Esta compreensão do profeta se dá porque ele, assim como os judeus, tinham clara percepção, ensino, de que tudo o que foi escrito preparou o mundo para a chegada de Cristo. Vocês sabem disso. Isso é tão claro que no versículo 29, quando João vê a Jesus que vinha para ele, ele exclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que ele teria essa percepção? Se não fosse ensinado pelo Senhor de que aqueles cordeiros que eram sacrificados, eles apontavam para Cristo. O imperfeito apontando para o perfeito. Os imperfeitos cordeiros precisavam ser mortos continuamente. O perfeito Cordeiro de Deus derramaria o seu sangue por uma única vez. E aí então, observem, versículos 17 e 18. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Aqui não há uma separação, querendo dizer que a lei então não tem o seu valor, que não havia graça no ensino da lei. É claro, nós vamos perceber que no Antigo Testamento, se existisse ausência de graça, se o Senhor não manifestasse a sua graça, como os patriarcas seriam redimidos? Como? Lembrem, Paulo vai escrever aos Romanos e dizer que Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. Ele foi justificado pela fé, como nós também, porque eles esperavam o Cristo que havia de vir. O que o Senhor lhes entregou, aqueles modelos, sacrifícios, e tudo era suficiente para eles à época, mas um dia terminaria. Por que razão? Porque tudo aquilo apontava para Jesus e se cumpriria nele. Então, é nesse sentido aqui que o que o apóstolo está dizendo, a lei dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vêm por meio de Cristo, o perfeito legislador. Ele mesmo não vem para mudar a lei, mas para cumpri-la, ou seja, todas as suas exigências para que o seu povo pudesse ser salvo. E aí vem a palavra a respeito da revelação final. Olhe, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O que foi que Abraão viu? A escada de Jacó, no vale de Jaboque, com quem ele lutou. Quem Moisés viu pelas costas apenas? Quem Isaías viu no templo no ano da morte do rei Uzias? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Nestes últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, é o que diz a Escritura Sagrada. Ele é verdadeiro e completo, como diz a Escritura. A expressão nestes últimos dias, na carta aos Hebreus é importante, nós precisamos pensar um pouco, porque quando nós lemos esta expressão no Novo Testamento, nós temos a ideia, nós acreditamos que estes últimos dias estão se referindo à parousia, segunda vinda na língua grega, a volta de Cristo. Últimos dias nós precisamos entender na mentalidade judaica. Você vai ver, por exemplo, um historiador judeu, Flávio José, falando sobre últimos dias. Últimos tempos.
esta geração. Isso era muito comum para o judeu, eles se perguntavam: quando virá o fim? Nestes últimos dias, quando o Messias então virá? Quando o autor aos Hebreus diz, ele nos falou nestes últimos dias pelo Filho, ele se referia a uma revelação plena e completa, ele estava se referindo ao que nós lemos em Gálatas 4:4, o que nós estamos vendo agora em João capítulo 1, últimos dias, apontava para a plenitude do tempo de Deus. De modo que, quando o judeu também usa a expressão fim dos tempos, eles pensavam que o fim dos tempos se daria se Jerusalém caísse e por completo fosse destruída. Vocês lembram o que Jesus falou? Jerusalém cairia, o templo seria destruído, finalizando-se uma era judaica, iniciando-se uma nova era, o cristianismo. No ano 70 depois de Cristo, o que ele falou se cumpriu. Não há profeta mais confiável do que aquele que falou para nós nos últimos dias. Ele é a revelação plena, completa, perfeita e final. Logo, qual a necessidade que temos de buscar outras revelações? Qual a necessidade de buscarmos novas profecias? Qual a necessidade de sonhos ou visões? Isso precisa, irmãos, ser compreendido se nós estudamos e entendemos. João 1,18 diz, claramente na língua grega, Jesus é o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem veio revelá-lo, ou seja, a palavra ali é a mesma que nós usamos tecnicamente quando estudamos, estudamos a Escritura nas línguas originais, é exegese, esta é a palavra, Jesus é a exegese de Deus. Nós não precisamos de outra exegese. Nós não precisamos de um iluminado que apareça e diga que tem palavras para nós. Nós não precisamos de outras profecias. Estas profecias se cumprem em Cristo. De modo que, se você hoje quer ouvir Deus falar, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a sua Bíblia. Talvez você já tenha passado um bom tempo sem lê-la. Talvez o tempo que você demora para encontrar a referência bíblica demonstre que você não tem lido a Bíblia com frequência, você não tem ouvido Deus falar. Deus está com você, Ele entregou a sua palavra é a sua voz para o seu povo. Leia a Bíblia, ensine isso a seu filho. É a voz de Deus, é a voz de Deus, é a voz de Deus. Agora, imagine se nós começarmos de fato a acreditar nisso e falar da palavra de Deus para as pessoas e testemunhar desta palavra onde estivermos, se nos posicionarmos e agirmos segundo a palavra de Cristo, se investirmos para que esta palavra ela seja proclamada, quanto poder, quanto poder. Vocês não têm ideia, por vezes, do alcance do ministério que tem sido desenvolvido através de um recurso tão útil que hoje é a internet. Se for usada pela igreja de uma forma boa, se for usada de forma sábia, se nós continuarmos investindo nisso, nós conheceremos muita gente que teve acesso ao Evangelho, talvez só na glória, porque nós não conseguimos medir o alcance da mensagem do Evangelho quando nós espalhamos a palavra de Deus, quando nós disseminamos esta semente. Cristo é a revelação perfeita, completa, final. Nós não precisamos de nada mais. Eu quero finalizar lembrando vocês, novamente no Evangelho de João, para que não fique assim, foi o pastor que falou, mas pastor fulano de tal disse diferente. João capítulo 20. Aqui nós temos uma lição importante.
Quando nós falamos isso, nós não estamos dizendo que o crente não vai ter em sua caminhada com Cristo experiência com Deus, por sua providência, livramentos, por sua providência, cura de enfermidades. Deus pode fazer quando quer e como quer, por sua providência, manifestar sua graça. Agora, a verdade é, nós não podemos fazer disso doutrina. Não podemos fazer. Não devemos, então, tomar isso e aí isso atrai gente que só, testemunhos, e as pessoas vão para ouvir, e alguns testemunhos mentirosos do indivíduo que foi no inferno 5, 7 vezes e voltou. E tem gente que crê. Nós não precisamos disso. Não precisamos. Olhem só João 20, versículos 30 a 31, o que é que nós precisamos. Versículo 30 diz, na verdade, fez Jesus. Quem é Jesus? A revelação perfeita, completa e final de Deus é o nosso Senhor e Salvador. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou vocês acham que o Senhor, Jesus, na atividade intensa que ele tinha, vocês lembram vocês já leram os evangelhos, certamente, Jesus trabalhava o dia todo e quando você pensava que ele ia dormir, ele ia orar. A gente trabalha o dia todo e não imita Cristo. O que é que a gente vai fazer? Fica, estou cansado, pastor. Aí não vem nem para a igreja orar. Eu não aguento, estou morto. Tem tanto remédio hoje, para o cara ficar... toma um banho, uma ducha de água fria. Se você só gosta de chá, começa a tomar café que desperta. Mas Jesus, o nosso Senhor, trabalhava intensamente. Aí você acredita que Jesus só fez os sinais que estão registrados na Bíblia? Só fez os milagres que estão registrados na Bíblia? Não, o que está registrado na Bíblia foi porque foi propósito do Senhor registrá-los. Nada na Bíblia, irmãos, foi registrado por acaso. Nada da Bíblia foi registrado sem sentido ou sem significado. Olhem só novamente. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quais os sinais, prodígios e maravilhas os quais eu preciso crer para conhecer o Evangelho da graça de Jesus? Os que estão escritos aqui. A minha experiência eu guardo para mim, a tua você guarda para você. Você não pode transformá-la em doutrina, querer usá-la achando que isso vai converter ninguém, porque não converte ninguém, e muito mais. Não seguir falsas histórias, falsos testemunhos, pessoas que ganham em cima disso e organizam igrejas ou pregam de púlpitos, isso não é a verdade. A revelação plena e suficiente da Escritura está aqui. Foi escrito com objetivo prático, salvífico, eficaz. Foram registrados para que eu e vocês, nós, creiamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e não é crendo em outra coisa ou em qualquer outra palavra que nós teremos vida, mas é para que crendo nele, em Jesus, tenhais vida em seu nome. Então, a palavra de Deus deve ser anunciada e pregada. Quem é a verdade central da Escritura? Jesus Cristo. Toda a revelação aponta para Cristo. Cristo é o cerne da Escritura e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, só Cristo. E é por essa razão que o autor aos Hebreus então começa preparando os seus ouvintes. Deus falou de muitas maneiras, sim, no passado, nestes últimos dias, ou seja, quando vem a plenitude dos tempos, ele se expressou perfeita e completamente em Cristo. Que Deus nos abençoe. Senhor, te louvamos, a tua palavra é maravilhosa. Exaltamos o teu santo nome, ela traz para nós instrução. Que grande bênção, Senhor, para nós é ouvirmos a tua voz.
a tua voz anunciada pela proclamação da palavra. O que nós te rogamos, ó Senhor, é que nos abençoe, que resplandeça sobre nós o teu rosto. E nós sabemos que a tua glória neste mundo foi manifesta em sua perfeição, completude em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Dá-nos, ó Senhor, um apreço, um amor tão grande pela tua palavra, que ela se torne o principal livro para a nossa alma, a principal leitura para a nossa vida, o principal texto a ser buscado, conhecido, porque nele encontraremos a Cristo. Dá-nos, Senhor, esta bênção para nós, para as nossas casas. Desperta, ó Senhor, no coração dos pais este desejo. Fala, ó Senhor, ao coração dos filhos a respeito de Cristo. Move, ó Senhor, a tua igreja para que, saindo no início da semana e cumprindo as suas obrigações e deveres e vocações, não se esqueçam de exalar o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém.